Boa tarde, meus queridos e amados irmãos. Mais uma manhã se passou na presença de Deus. Passamos uma noite em paz. Deus é aquele que contempla as nossas necessidades. Pai, Senhor de conhecedores, Pai, Senhor Aline, Camila. Deus seja louvado. Rosa, que bom que você está conseguindo entrar aqui no sítio, né? A internet está melhor. Todos que estiverem aí, eu peço para ficar na intercessão. Aqui está muito vento, mas eu acredito que vai dar para a gente indo, né? Vou ver aqui, ó, o som. Eu acredito que o som tá bom. Deus seja glorificado nas nossas vidas, nos nossos família, Fabiola. Deus abençoe. Bom ter você com a gente. Mariluza, Deuseli, Maria, Yara, Luciana, irmã Wanda, irmã Sônia, que vai entrar, Santuza, Jerusa, Silvino, nossas irmãs Cris Freitas, que tem entrado, nossos irmãos que têm visto os vídeos depois, que tem dado aí o like, né, o positivo aí, o coraçãozinho. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos e que o nome do Senhor seja glorificado todos os dias, né, Mãe Ivone, nas nossas vidas, porque é tão bom a gente tá esse período louvando, aprendendo mais um pouquinho, né, Cristina, da palavra do Senhor e juntos crescendo espiritualmente. Irmã Cleide, parabéns pelo seu aniversário. Eu peço para os Cleide que está aí online, que está fazendo aniversário hoje. A gente vai estar orando e colocando a vida da nossa irmã nessas orações. Que o Senhor te guarde, te abençoe, te livre de todo mal, te dá um ano aí de bênção, de alegria. Que o Senhor venha presentear você, irmã Cleide, nesse dia com toda a sorte de bênção, que Ele tem bênção para te dar, para te enviar, e que o Senhor cumpra aquilo que Ele tem para a sua vida, os propósitos dEle, na sua vida, na sua família, na sua casa. E eu oro nessa manhã pedindo ao Senhor para presentear você dos altos céus, juntamente com os nossos irmãos que estão aí. O Senhor venha sobre cada um, sobre cada casa, sobre cada pedido, cada oração que está sendo colocada, cada agradecimento na presença do nosso Pai. Amém? Então eu dobrei meu joelho ontem, antes de preparar a live, e o Senhor, eu falei, Deus, como quando o Senhor quer fazer da sua forma, não é da nossa, né? O Senhor me deu Daniel novamente. Eu falei, então Deus, é para a gente continuar dentro do livro de Daniel e aprender mais um pouquinho com o Senhor dentro do que o Senhor quer nos falar, nos ensinar. Acredito que todos os meus irmãos entraram e os que vão entrar ainda, que o Senhor possa abençoar. Então a palavra é a do capítulo de ontem. Nós vimos que aquele rei, Nabucodonosor, no segundo ano do reinado dele, ele teve um sonho. Então ele chamou Daniel, chamou os magos ali, nós já falamos ontem, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, e nenhum deles pôde decifrar o sonho daquele rei. Mas Daniel pediu um tempo, orou ao Senhor juntamente com os amigos dele, e Deus revelou para Daniel numa visão à noite, né? Como nós falamos ontem. Então, depois que Deus revelou a Daniel, Daniel foi à presença do rei e contou para o rei tudo que Deus tinha lhe mostrado. Então a gente vai
falar aqui os versículos, alguns versículos, toda que é muito extensa, e depois a gente vai estar explanando aqui o que Deus nos deu e segundo o entendimento que a gente tem na palavra. Então, Daniel, ele, na presença do rei, disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias, e o teu sonho e as tuas visões da tua cabeça. Na tua cama, e as visões na tua cabeça, na tua cama são estas. Estando na tua cama, subiram os teus pensamentos, ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Depois no versículo 44, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Então nós vemos dentro desse sonho, Daniel teve a visão, Deus revelou para ele, e ele foi até o rei e falou para o rei: rei, o Senhor sonhou com uma grande estátua de 4 partes principais. A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, e os quadris de bronze, as pernas de ferro, e apoiaram em seus pés, feito de uma mistura de ferro e de barro ou de argila. E de repente, uma grande cortada, sem que ninguém tocasse nela, esmagou os pés da estátua, e então esmagou o resto da imagem. O que restou da estátua foi levado pelo vento, mas a pedra se tornou em uma montanha que encheu toda a terra. Então, Daniel revela o significado do sonho para ele. Além dele ter revelado o que ele tinha sonhado, Daniel, através da sabedoria que Deus lhe deu, revelou para ele o que significava aquela estátua. Então Daniel diz para ele: a grande estátua do seu sonho, ó rei, foi composta de 4 partes principais. E Daniel a identifica como 4 reinos. Então, cada parte daquela estátua significava um reino. Então, a cabeça de ouro era a Babilônia. Era a conquista que o rei Nabucodonosor tinha tido. A parte que representava a prata era ali os Média-Pérsias, né? Então, o reino que venceu a Babilônia em 539 a.C. Então, esse reino Média-Pérsia venceu a Babilônia. E o bronze simboliza a Grécia, o império que conquistou um território no 4º século antes de Cristo. Então aqui nós vemos que Daniel ele deu todas as partes da estátua e o que significava, o significado dessa estátua. E ele fala que essa estátua ela foi esmiuçada por uma pedra. E essa pedra, ela, depois que foi esmiuçada a estátua por essa pedra, que não foi uma mão de uma pessoa, de um homem, não, foi uma pedra que o próprio Deus enviou sobre essa estátua,
e esmiuçou essa estátua. E virou pó. E esse pó o vento levou. Então aquele teve a revelação, teve a profundidade de falar sobre esses reinos que eram constituídos pelos reis, pelos homens. Aí ele fala sobre o reinado de César, que foi na época de Roma, que significa, então, os pés, né? Aqui ele fala sobre as pernas de ferro e os pés de ferro e barro, que significa Roma. Então ali, durante o reino do imperador romano César Augusto, nasceu na cidade de Belém o Salvador, que é Jesus. Então, Jesus, depois do seu nascimento, 30 anos depois, ele saiu pregando que o reino dos céus estava próximo e que o reino de Deus não seria forte por causa física, como aqueles reinos ali, o reino romano de Roma, o Médio Pérsia, ali o babilônico. Então todos esses reinos passaram, foram destruídos, foram fracassados, mas o reino de Deus é um reino eterno. Então Daniel, ele estava vendo já lá na frente, já antes de Jesus, ele já estava vendo o reino que Deus ia implantar na terra, o reino que Jesus veio para falar sobre esse reino dos céus. Então Daniel aqui, ele contou para o rei toda essa visão, e o rei então engrandeceu a Daniel, deu para ele presentes, dádivas, e depois a gente vai então continuar nesse livro para os irmãos verem o que foi sucedendo dentro desse reinado do rei Nabucodonosor, o que ele fez, né? Então ele era um servo, Deus usou ele na terra para fazer segundo os planos de Deus. Então os planos de Deus ninguém muda, ninguém pode impedir aquilo que Deus tem planejado. Então nós vemos, irmãos, que dentro dessa palavra, o Senhor, ele não nos força a nada, ele nos dá o livre-arbítrio. Só que a nossa vida, a nossa direção, no final, está nas mãos de Deus. Então ele decide, nós escolhemos, mas ele vai sempre nos dar a oportunidade de decidir. E esse reino será implantado também na volta de Jesus. Ele vai implantar o reino aqui na terra, o reino de Jesus, que será um reino de paz, o reino de alegria, de felicidade. Então, irmãos, aqui Daniel, Deus deu para ele lá na frente, né? Na época que ele estava ali, vendo já a vinda do Senhor Jesus. E ele deu essa explicação para o rei, e o rei ali então engrandeceu Daniel. Que nós possamos, irmãos, a cada dia deixar as nossas questões, as nossas petições, tudo que nós temos nas mãos de Deus, tudo, porque ele fala para nós não andar ansiosos pelo que nós havemos de vestir, pelo que nós havemos de comer, mas ficar somente acreditando por fé que Deus ele vem ao nosso encontro e prepara todas as coisas. E nós sabemos que ele prepara, porque a gente tem visto curas. Na minha vida eu sou um milagre. Deus me tirou ali em questão de relâmpago da morte, para hoje estar aqui falando com vocês, para hoje estar aqui aprendendo mais um pouquinho da palavra de Deus, junto com vocês. E isso é um privilégio, irmãos. A gente está falando de Deus, a gente está orando, a gente está acreditando, a gente está vendo o que Deus faz, o que Ele faz. Amém? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa hora eu quero abençoar os meus irmãos, Senhor, os que estão em depressão, que estão tristes. Senhor, também abençoa os que estão, ó Pai, nessa hora, somente te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor tem preparado. Que o Teu Espírito Santo, Deus, possa, Senhor, guiar os meus irmãos,
curar os meus irmãos, aliviar, Senhor, os fardos, ó Pai, tirando, Deus, tudo aquilo que muitas vezes traz confusão, conflito. Nós sabemos que o inimigo veio para isso, para matar, para roubar e para destruir. Mas o Senhor, Pai, que o teu reino, Pai, é um reino de paz, um reino de alegria. Que esse reino venha sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, no meio de tanta turbulência, no meio de tantas coisas que estão acontecendo, que nós possamos estar firmes, Senhor, na tua presença, te louvando, te agradecendo, te bendizendo. Deus, visita, Senhor, os hospitais, as criancinhas, os idosos, Pai, todo o globo terra, Senhor. Visita nessa hora, abençoando todos aqueles, ó Deus, que precisam nesse momento de um socorro. Socorre, envia os teus anjos, Senhor, poderosos para guardar, para livrar e para abençoar. Deus amado, nós te louvamos. Eu abençoo os meus irmãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus os abençoe. Tenham uma tarde de bênção, uma noite de paz.